Fala pessoal, Bruno de Oliveira do E-Commerce na Prática aqui para abordar um assunto relevante. Vamos falar de camelódromo virtual. Esse termo não foi eu que inventei, né? Segundo o que saiu na imprensa recentemente aí, alguns empresários varejistas brasileiros estão tentando mobilizar o governo, principalmente a Presidência da República, a criar uma medida provisória, ou seja, uma medida que tem força de lei até que ela entre em votação no Congresso, para meio que banir isso que eles chamam de camelódromo virtual. Eles querem fazer esse banimento por uma série de razões que a gente vai abordar aqui nesse vídeo. Esse grupo de empresários que eu citei está sendo liderado pelo fundador da Havan, aquele carequinha. Pois é, esse assunto, cara, tá dando o que falar. Se o assunto é relevante para você, fica comigo e vamos bater um papo sobre isso. Se você ainda não é assinante do E-Commerce na Prática, tem um botãozinho aqui para você assinar, ativar as notificações e não perder nenhum dos nossos conteúdos. Nosso objetivo aqui é deixar você, cara, por dentro de tudo que acontece no mundo do e-commerce, te dar conteúdo, te dar educação para você vender mais, ganhar mais dinheiro, lucrar mais e fazer o teu negócio prosperar. Vamos lá. Bom, não é de hoje que tem uma galera muito insatisfeita com o que a gente chama de e-commerce cross-border. Traduzindo para o português, é o e-commerce que vem além das fronteiras, ou seja, quando a gente compra em um site estrangeiro e manda entregar isso aqui no Brasil. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa logo em quê? AliExpress, Shopee, hoje em dia até o Mercado Livre está fazendo vendas internacionais, Amazon e vários outros sites, não é mesmo? Pois é, só que, cara, isso não é novidade. Eu nem lembro quando foi a primeira vez que a gente começou a comprar em sites estrangeiros, isso já é uma coisa muito antiga. Só que com o tempo isso tem se popularizado e tem alguns varejistas insatisfeitos com esse tipo de coisa que eles estão chamando de concorrência desleal. Eles dizem que é concorrência desleal porque quando a gente compra lá fora, a empresa lá não recolhe o imposto, principalmente falando do imposto sobre a venda, né? E quando a gente compra algo, né, teoricamente, isso seria taxado quando chega aqui, né? O imposto de importação. Só que o volume de encomendas que a Receita Federal para na alfândega e taxa de fato é muito pequeno. Hoje gira em torno de 2% das encomendas. E se a gente levar em consideração encomendas de baixo valor, abaixo de 100, abaixo de 50 dólares, esse percentual talvez seja ainda menor. Então, assim, o cenário é esse. Né? A gente fica muito complicado a gente dizer se esses caras estão errados ou se eles estão certos. Acho que no final das contas eles têm até um pouco de razão, né, sobre esse tipo de manifestação que eles estão fazendo, mas a gente não pode deixar de esquecer que isso é feito de globalização. Isso não acontece só no Brasil. O Brasil, inclusive, não é o principal mercado desses sites. Existe um volume de vendas muito maior que sai de sites como o AliExpress para os Estados Unidos, por exemplo, para a Europa. E além disso, grande parte dos produtos que as pessoas estão consumindo lá fora são produtos diferentes do que a gente encontra aqui no Brasil. Então poderiam até ser concorrentes indiretos, sim, mas não é uma concorrência direta, pelo menos não é na minha visão. É claro que um ou outro produto tem lá, que é vendido lá, é vendido aqui também. E a gente precisa também entender um pouco o mercado. Tudo que a gente compra lá, né, tem um frete envolvido, pelo menos na maioria das encomendas a gente vai pagar um frete, que vai aumentar um pouquinho o preço também. Na maioria dos casos a gente compra usando cartão de crédito, que vai envolver um IOF também sobre o valor da transação. E, cara, o risco fica 100% com o consumidor, ou seja, geralmente não tem garantia, ou até não vale a pena você exercer uma garantia em caso de defeito. E eu não estou nem levando em conta o prazo, né? Já que geralmente a gente vai levar 15, 20, 30 dias para receber o produto. Quando comprando aqui no Brasil a gente poderia receber em alguns dias. Então, do ponto de vista do consumidor, eu vejo que tem pontos positivos ele comprando lá fora e pontos positivos ele comprando aqui dentro também, como tem negativos dos dois lados. O que eu tento fazer nos últimos dias é ir no cerne do problema, né? Não adianta colocar a culpa nos sites, os sites eles estão lá, cara, querendo vender para quem quiser comprar em qualquer parte do mundo, né? E a gente precisa entender o que motiva o consumidor a comprar lá. E teve uma coisa que o líder do AliExpress, que o AliExpress agora está com operação no Brasil, né? O líder do AliExpress falou recentemente que, cara, machucou um pouco esses players, né? Depois que ele falou isso, é que esses players brasileiros começaram a se mobilizar. Ele falou que o AliExpress está com uma estratégia de entrar no Brasil porque a margem no Brasil é muito alta. Enquanto os players brasileiros não baixarem suas margens, o e-commerce no Brasil não vai crescer tanto. Foram afirmações dele, não sei o que estou dizendo. Foi ele que disse isso. E segundo ele, o AliExpress ia trabalhar aqui com margens mais baixas, similares a que ele trabalha em outras regiões do mundo. E a expectativa de repente, cara, ter que baixar suas margens para poder competir com esses players de fora, tá deixando
essas empresas brasileiras de cabelo em pé, eu não tenho dúvida. Então eles estão buscando mecanismos legais para tentar fazer com que o governo se meta, interfira nessa triangulação aí e, com isso, acabe inviabilizando a operação desses sites no Brasil. Tanto o Shopee quanto o AliExpress hoje têm presença no Brasil e tem um bom volume de produtos nacionais sendo vendidos ali dentro. Mas o grosso desses sites é o que vem de fora para cá. Eu acredito que uma medida taxando esse tipo de coisa, cara, torne a presença, né, desses sites aí meio que inviável no Brasil. Isso funcionaria quase como que um banimento na minha visão. Eu, particularmente, cara, sou a favor do livre mercado, né? Eu acredito que o governo não deveria interferir nesse tipo de coisa. Já existem mecanismos para isso, e eu falei alguns aqui nesse vídeo. E, inclusive, a Receita Federal é um dos mecanismos, já que o governo está tão insatisfeito com a entrada dessas encomendas, eles poderiam contratar mais pessoas para poder fiscalizar as encomendas e reter uma parcela maior das encomendas que chegam, cobrando imposto de importação. Essa seria uma saída simples de resolver. Agora, cobrar imposto sobre o que é vendido lá fora, cara, acho que mesmo que eles queiram fazer isso, eu não consigo imaginar um sistema onde isso seja viável, né? Imagina você entrar no site do AliExpress e ele te cobrar imposto sobre o que ele está vendendo para você. Como é que ele vai, sei lá, como é que vai existir um sistema para ele repassar esse imposto pro governo brasileiro? Cara, é muito complexo isso, cara, não é simples de fazer. E sem contar que na internet tudo muda muito rápido. Se a gente falasse isso se a gente estivesse gravando esse vídeo 2 anos atrás, cara, Shopee praticamente nem existia no Brasil 2 anos atrás. Então, a Shopee entraria aqui com toda essa vantagem de não estar enquadrada nesse tipo de coisa. Ou seja, toda hora surgem novos players. Então vai inviabilizar a operação de um site e de outro, vão surgir 5 na semana seguinte, no mês seguinte. Não adianta lutar contra o livre mercado, isso é efeito global. O que o Brasil precisa fazer para ficar competitivo, cara, é baixar um pouco suas margens, reduzir imposto e tornar a operação dos varejistas brasileiros, dos fabricantes brasileiros, mais viável. É isso que a gente devia fazer, na minha opinião. Não ficar se metendo e interferindo aí nas relações de consumo. Mas enfim, essa é a minha opinião sobre esse assunto, tá? Independente da minha opinião, existe realmente esse movimento que eu falei no início desse vídeo, e isso pode se transformar em uma medida provisória, só para você entender, né? Caso o governo decida realmente taxar, essa medida provisória, ela tem força de lei. Eles vão, sei lá, criar um processo de qual vai ser a alíquota, de como é que isso vai ser cobrado, de como é que vai ser o processo, de se vai ter que criar algum sistema, se isso vai ser a responsabilidade do vendedor, do comprador, enfim, tudo isso tem que estar nos termos dessa lei, né? Depois que for sancionada pelo presidente, ela entra em vigor depois de determinado tempo, geralmente isso consta na lei também, e depois de um tempo ela vai para o Congresso, para ser aprovada pelo Congresso, ela pode ter o texto modificado lá, ela pode ser derrubada, enfim, tem muita coisa que pode acontecer, mas eu não acredito que isso aconteça em um curto espaço de tempo, até principalmente pela operacionalização disso. Não é algo simples, é algo bem complexo de se fazer e envolve relações internacionais com um parceiro importante do Brasil, que é a China. Então eu realmente não vejo isso evoluindo aí em um curto espaço de tempo. A longo prazo, eu até acredito que evolua, tá? Agora, num curto espaço, eu não acredito. Mas se tratando de governo, a gente não consegue colocar as nossas mãos no fogo. Eu, pelo menos, não coloco a minha por esse nem por nenhum outro governo. Então, o que a gente tem que fazer, cara, é ficar de olho nas notícias, ficar de olho nas coisas que estão acontecendo e preparar o nosso negócio para isso, educar o nosso cliente para poder se enquadrar nas situações que acontecem. Agora, para a gente concluir o racional desse vídeo, né, se tudo isso acontecer, é uma dúvida que está na cabeça de muita gente, né? Será que inviabiliza aquela modalidade logística de dropshipping? Na minha visão, não inviabiliza, tá? O dropshipping ele está acontecendo já há muito tempo e hoje a gente está em um momento onde ele já está muito redondo, né? Essa operação está muito redonda, está muito fácil de você operacionalizar, de você fazer acontecer, de você implementar. Só que até então, né, mesmo com isso, não existe nenhuma regulamentação para essa modalidade. Não existe nenhum modelo de regras que tornem isso 100% legal. Então eu acredito que a longo prazo isso sendo implementado seria até um benefício para a modalidade dropshipping, porque teria ali um modelo de regras para serem seguidas e, cara, seguindo esse modelo, ninguém jamais poderia contestar esse modelo logístico implementado em nenhum tipo de negócio aqui no Brasil. Outra coisa que eu acho positiva para isso em relação ao dropshipping é que haveriam mais investimentos em operações nacionais de dropshipping. Hoje existem operações de dropshipping nacional, só que não tem tanto investimento, porque realmente uma operação de dropshipping nacional
ela é complicada de competir com uma operação internacional. Por conta de uma variedade de produtos muito grande, por conta de uma simplicidade na logística, principalmente feita pelo AliExpress, que facilita demais e reduz o custo, além de uma coisa de maturidade, né? O internacional está muito mais maduro do que o nacional. Se o internacional ficar mais caro, cara, com certeza vai ter mais gente investindo no dropshipping nacional. E com isso, toda a modalidade, todo o mercado de e-commerce acaba ganhando. Mas, novamente, essa é a minha visão. Eu quero ouvir a sua visão. O que você está achando de tudo isso, cara? Você está achando isso certo? Você está achando isso errado? Me conta, cara. Me conta em detalhes que eu quero bater um papo com você sobre esse assunto. Escreve aqui embaixo que eu vou dar uma olhada nos comentários, eu vou responder alguns, mas a equipe do E-Commerce na Prática vai cuidar de responder todos, sem exceção. Agora, antes de terminar esse vídeo, né, falamos aqui de dropshipping e eu sei que você talvez esteja interessado em usar essa modalidade logística no teu e-commerce do jeito certo. É algo que pode transformar a tua operação completamente, deixar ela muito mais simplificada, te dar liberdade geográfica para tocar o teu e-commerce de qualquer lugar do mundo sem ter que manusear nenhum tipo de produto, nenhum tipo de estoque. Interessante, né? Pois é. A partir do dia 11 de abril, a gente vai fazer um evento aqui no E-Commerce na Prática gratuito, onde a gente vai ensinar passo a passo como é que você consegue construir o seu e-commerce utilizando a modalidade de dropshipping, ou seja, para vender qualquer tipo de produto, sem estoque. Vou te mostrar os fornecedores para você trabalhar, vou te mostrar como é que essa operação funciona, te explicar as técnicas, toda a estratégia, além de te ajudar a encontrar produtos campeões de venda. Começa no dia 11 de abril, aqui no YouTube, vai ser gratuito. Você só precisa se inscrever. Tem um link aqui na descrição do vídeo, acesse o site, preencha suas informações e coloque as datas do evento na tua agenda. Aí é só você se comprometer a estar aqui no dia e hora combinado e assistir às aulas que eu tenho certeza que você vai aprender muito. O conteúdo que eu estou preparando vai ser incrível, eu prometo para você. Bom, acredito que em breve a gente vai ter mais capítulos sobre essa novela que está sendo criada aí e a gente não vai deixar de te comunicar aqui no canal do E-Commerce na Prática. Eu vou ficando por aqui e te vejo lá na semana do E-Commerce sem estoque. Vai ser incrível. Valeu, forte abraço!